Bem. Muito bem. Muito obrigado, irmão Davi. Nós não vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que já estudamos, né? Quase um ano atrás, ou há um ano atrás, mas apenas lembrando que a martiologia é a doutrina do pecado. Esse é nosso estudo de hoje. A doutrina que estuda o pecado em sua gênese, natureza e consequências. E lembrando mais um pouquinho da aula anterior, nós falamos um pouco sobre o significado do pecado, né? Então, eu queria deixar mais uma vez rapidamente. Pecado é uma transgressão da lei de Deus, conforme 1 João 3 e 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Outra definição aqui, basicamente, o conceito bíblico de pecado é um relacionamento incorreto com Deus por causa de uma ofensa contra ele. Muito bem, hoje de manhã nós vamos ler Ezequiel 28, Ezequiel, capítulo 28, versos 11 a 19. Ezequiel 28, 11 a 19. E diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser o objeto de espanto e jamais subsistirás. Somente até aqui, que Deus possa continuar abençoando os nossos pensamentos e o estudo da palavra do Senhor. Muito bem. Nós queremos, neste texto, procurar contemplar a origem do pecado. Se nós pudéssemos voltar, né, lá muitos e muitos anos atrás e contemplar o céu e ver os anjos de Deus e ver os seres que Deus criou, né, nós veríamos que um desses anjos, desses seres celestiais, se destacaria entre todos os demais. E nós podemos dizer que Lúcifer era o mais destacado, o mais elevado desses seres criados
pelo Senhor nosso Deus. Aqui em Ezequiel, é uma das poucas passagens que fala um pouquinho desta origem, deste começo, que retrata um pouco para nós de Lúcifer antes da queda e também da entrada do pecado. Aqui na ilustração do rei de Tiro, né? As palavras e a ilustração em si, o quadro aqui apresentado, é maravilhoso demais, é magnífico demais para se tratar de um rei, de um monarca, de um homem, né? Qual dos reis de Tiro poderia ser descrito como nós vemos no versículo 12 e 15, né? Cheio de sabedoria, de formosura, perfeito em teus caminhos, né? Desde o dia em que foste criado. Então, a princípio está falando com o rei de Tiro, mas fica evidente que há aqui uma natureza sobre-humana, uma natureza angelical, e assim o profeta apresenta, então, Lúcifer na sua beleza, né, antes da sua queda, e também do seu orgulho e da sua queda. Muito bem. Essa descrição que nós vemos aqui, de fato, só poderia ser dada a Lúcifer, né? Ele, como já disse, ele se destaca entre os demais. Lúcifer, aquele que, por seu pecado, se tornou Satanás, o adversário, o grande inimigo do nosso Deus. Mas antes de nós pensarmos na beleza e como era Lúcifer antes da queda e depois também as consequências da sua desobediência ou do seu pecado, eu queria destacar algo que nós encontramos logo nos primeiros 2 versículos que nós lemos, que eu acho importante para nós aqui. Versículo 12 e 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor. Irmãos, é muito importante nós, antes de considerarmos a queda deste anjo de grande posição, deste querubim, o lamento de Deus, a lamentação de Deus. A ideia aqui dessa palavra lamentação é de angústia, é de bater nos peitos, por contemplar aquela situação. É uma grande angústia, um grande lamento, de fato, da parte do Senhor. E certamente essa é a atitude de Deus para com esse anjo caído, para com, talvez especialmente Lúcifer, mas também com todos os demais anjos que se rebelaram contra o Senhor. A compaixão de Deus é algo maravilhoso de nós considerarmos, a compaixão infinita de Deus, né? Cada palavra que descreve a beleza, a grandeza, a perfeição deste ser criado por Deus, não somente mostra para nós o poder criador do nosso Deus, mas também a sua compaixão, né? Contrastada com a humilhação que Lúcifer veio a sofrer e virá ainda a sofrer, condenado depois por toda uma eternidade. Uma ilustração fraca, né, desta compaixão infinita, desta compaixão de Deus, é o lamento de Davi sobre o seu filho Absalão. Absalão se rebelou contra Davi, quis tomar o trono de Davi, perseguiu seu pai, e quando ele morre, né, na fuga, né, ali preso pelos cabelos e tal, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas quando Davi fica sabendo da morte do seu filho, então ele também se lamenta de maneira, né? Então o rei, diz 2 Samuel 18:33, então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Eu não sei se vocês, irmãos, conseguem também
perceber aqui este lamento da parte do Senhor, esta compaixão da parte do Senhor, ainda que não há lugar de arrependimento, não há evangelho para Lúcifer e os seus anjos, os seus demônios, mas o Senhor, de fato, sentiu aquela escolha, aquela desobediência, aquela rebeldia, né? Assim como Absalão, assim como Davi, mesmo que Absalão tenha tentado tomar o seu trono, Davi sente profundamente a morte do seu filho. E aqui nós entendemos um pouco mais o caráter do nosso Deus, né? Como o Senhor é de fato maravilhoso. E como nós muitas vezes devemos também ter esta mesma postura pelos nossos filhos, né? De compaixão, ainda que eles não caminhem pelos caminhos que nós temos trilhado na presença do Senhor, sempre agir com compaixão e procurar levá-los cada vez mais perto do Senhor. Bom, vamos então passar a olhar para a descrição que é feita aqui de Lúcifer, deste querubim, deste anjo criado pelo Senhor. Ele é apresentado aqui como o selo, conforme nós lemos no versículo 12, você era selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e cheio de beleza, perfeito também em beleza. Outra versão diz, você era um exemplo de perfeição, como era sábio, como era simpático, né? E aqui o Senhor está apresentando este ser que ele criou. A consumação da perfeição em sua sabedoria e beleza originais, né? O Senhor ainda diz que ele estava no Éden, no jardim de Deus, verso 13. Você estava no Éden, você vivia no Éden, jardim de Deus. E nós podemos pensar que este Éden não era o Éden terreno, onde Satanás, Lúcifer, né, invadiu para enganar Eva, para tentar Adão e Eva, para tentar a humanidade, mas a sala do trono de Deus, o lugar onde Deus habita, um lugar de absoluta majestade, de perfeição, de pureza, né? O lugar da habitação do Senhor. É dito também que Lúcifer se cobria de todas as pedras preciosas, né? Se cobria com todas as pedras, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda, e essas também eram as pedras que estavam na roupa do sacerdote. Então, nós podemos dizer que Lúcifer tinha um papel sacerdotal na presença ou na sala do trono de Deus. Havia uma grande responsabilidade dada a este anjo criado pelo Senhor. E o Senhor continua, né, falando das capacidades que Lúcifer possuía. Verso 13, Ezequias 28:13, em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Essa, se não me engano, é a versão atualizada. Dá-nos a ideia de que Lúcifer também era um diadema de louvor, ou ele era o próprio louvor, né? Há uma sugestão do texto aqui que, de fato, Lúcifer era um ministro de louvores ou o próprio louvor dado ao Senhor. Como nós já mencionamos, é dito também que ele era um querubim, né? Pertencia à ordem dos querubins, verso 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. O texto está dizendo que Deus fez dele um anjo protetor, né? Os querubins representam esta mais alta graduação da autoridade dos anjos, né? E eles têm esse papel de guardar simbolicamente o trono de Deus. E há vários textos que nos ajudariam a confirmar essa verdade. Nós não vamos tomar tempo aqui. Então, Lúcifer foi ungido, foi consagrado
Deus deliberadamente o consagrou para esta tarefa. O texto do verso 14 diz: eu te estabeleci, né? Uma tarefa santíssima de guardar o trono de Deus, de guardar o trono do glorioso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, como protetor, ou como querubim, colocado sobre o santo monte de Deus, Lúcifer tinha esta posição tão elevada. Verso 14 ainda: você permanecia no monte santo e andava no meio das pedras brilhantes, das pedras afogueadas, como diz outra versão. Um lugar, uma posição de proeminência, como guarda, como sentinela do trono de Deus. Irmãos, nós podemos dizer que Lúcifer era o mais exaltado de toda a criação de Deus. Dos seres criados, Lúcifer era o mais exaltado. A mais grandiosa das obras de Deus que haviam na esfera celestial, né? E como eu já mencionei, refletia de maneira perfeita o resplendor, a grandeza de Deus e o poder criador de Deus. Como, de fato, Deus pode criar coisas maravilhosas, perfeitas, belas, grandiosas, não é? E assim nós vemos aqui grande glória, grande posição, grande poder, grande presença e influência. O verso 15 do capítulo 28 que nós lemos diz: você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Você era perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado, mas ele continua até. Será que nós podemos contemplar a beleza deste ser, a sua posição, como Deus o exaltou, como ele tinha tão grande privilégio? Mas houve um momento em que ele se rebelou contra Deus. E assim nós vamos contemplar essa outra parte da história, tão triste para nós, não é? E que trouxe grande lamento para o coração do nosso Deus. Deus, de fato, sentiu grande lamento por causa desta desobediência. Então, nós vemos aqui o orgulho e a queda deste ser criado. Lúcifer é descrito, então, com beleza inigualável, vestido de luz radiante, cheio de sabedoria, capacidades ilimitadas que Deus deu a ele. Mas, junto com todas estas características e atribuições, nós podemos dizer com toda certeza, Lúcifer tinha o poder de tomar decisões morais reais. Lúcifer, ele tinha livre escolha, ele podia decidir, ele podia escolher, assim como também nós somos dotados desta mesma capacidade, não é? O livre arbítrio. A obrigação de Lúcifer, certamente, era permanecer leal a Deus. E aqui, de fato, há diante de nós um grande mistério, né, irmãos, que, sinceramente, não há uma resposta. Como é que o pecado entrou no universo? Como? Os textos não revelam para nós. Nós sabemos que essa entrada, ela tem sim uma relação direta com a rebelião, com a queda de Lúcifer, de Satanás. Mas como que esse pecado, como que esta rebeldia, como que o orgulho surgiu no coração deste ser criado de maneira perfeita por um Deus santo e perfeito?
Então, olhando para este quadro, olhando para aquilo que é apresentado aqui em Ezequiel e também lá em Isaías 14, nós precisamos reconhecer, conforme nós lemos em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Como é que o pecado entrou no universo? Isso pertence ao Senhor. Como que o orgulho entrou no coração de um ser perfeito? De um anjo de luz? Isto pertence ao Senhor. A Bíblia não traz um texto específico relatando, contando, né? Lá em Gênesis nós já vemos Satanás ali no Éden, mas já caído, já destituído da sua posição. E nós não sabemos por que foi ocultado o relato desses acontecimentos, como foi relatado para nós, por exemplo, a queda ou o pecado de Eva e Adão. Então, nós precisamos apenas crer naquilo que o Senhor nos tem revelado. Mas, de uma certa forma, nós temos aqui descrito na palavra de Deus algumas coisas que podem nos ajudar a compreender ou ter uma noção do que de fato aconteceu. O Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, verso 18, ele descreve um acontecimento que o Senhor Jesus testemunhou. E ali está escrito: eu via Satanás como um raio cair do céu. Outra tradução diz: vi Satanás caído, indicando para nós algo já passado, não é? Outra versão ainda diz assim: eu estava observando Satanás como um raio, havendo ele caído para fora do céu. O Senhor Jesus, onisciente, onipresente, que acompanha todas as coisas, ele viu Satanás caído. Aqui nós podemos pensar uma queda já passada, não é? O tempo logo depois da criação, ou também algo profético, né? Falando ali de Apocalipse 12, né? Quando Satanás também há de cair na tribulação. Né? E nós não vamos também entrar nesses detalhes, apenas pensar nesta queda lá no começo, nos tempos logo depois da criação. Isaías 14, 12, abra sua Bíblia aí, acompanhe esses textos, seria muito bom se estivéssemos acompanhando nas Escrituras, né? Mas Isaías 14, 12 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E Lúcifer, né, esse termo, ele quer dizer a estrela da manhã, ou portador de luz. Portador de luz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Irmãos, eu penso que na história do universo não houve e não haverá uma traição como esta. Não houve e não haverá uma traição maior do que esta. Havia grande posição, grande honra, grande privilégio, mas também foi grande a sua traição e grande, certamente, a sua queda. Vamos continuar. Por que Lúcifer caiu? O que causou este grande juízo contra este ser tão belo, tão sábio, que tinha uma posição tão elevada na presença do Senhor? O que causou este juízo, esta punição tão severa, tão definitiva, irrevogável para este ser
criado por Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, Ezequiel, ele fala de uma mudança, até que se achou iniquidade em ti e pecaste. Eras perfeito até que achou-se iniquidade em ti e pecaste. Né? Versículo 15, versículo 16. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou injustiça, perversidade, maldade. Como essa injustiça, como que essa perversidade, como que essa maldade entrou no coração de Lúcifer, nós não sabemos. Mas o texto diz, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que, de fato, o pecado de Lúcifer, desta criatura elevada, mais elevada do que qualquer outra, foi, sim, o orgulho. Lúcifer foi arruinado pelo seu orgulho. E a declaração de Isaías 14:14 mostra as suas intenções. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías também fala de um poderoso monarca, né, cuja o orgulho o levou à destruição. Assim como Ezequiel fala do rei de Tiro, Isaías também está falando a princípio de um grande monarca que o orgulho dele o levou à destruição. Mas Isaías também aponta e mostra que a queda da Babilônia é muito mais do que a simples queda ali da Babilônia, mas sim a derrota também de Satanás, ou a queda de Satanás. O seu orgulho e as suas ambições egoístas, de fato, levaram a rebelar-se contra Deus. Uma determinação pervertida, realmente, de roubar, de usurpar a glória de Deus, a glória que pertence unicamente ao Senhor. Então, nós vemos Lúcifer, a estrela da manhã, o filho da alva, tentando impor com arrogância a sua vontade acima da vontade de Deus. E qual o resultado? Foi lançado fora. Foi lançado fora da presença do Senhor. Olhando para Isaías ainda, capítulo 14, se você não abriu a sua Bíblia lá, você tome tempo agora, abra a sua Bíblia, Isaías 14, verso 13 e 14. Nós vemos que Isaías disse eu, né? Algumas vezes, a maioria dessas vezes está implícita no texto, na versão em português, né? E nós vamos inserir aqui no nosso texto. Então ele diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação. Eu me assentarei. Eu subirei sobre as alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu. Mais uma vez, nós podemos ver aqui a livre escolha, o livre arbítrio. Lúcifer podia decidir, escolher, e era responsável, certamente, por suas escolhas. Irmãos, Deus não deve e não será responsabilizado pela maldade no coração de Lúcifer. De maneira nenhuma. Em qualquer sentido, em qualquer situação, Deus não deve e não será responsabilizado por essa maldade. Lúcifer, ele se elevou. Esse foi o seu grande desejo. Não somente ser igual a Deus, não somente ocupar o lugar de Deus, ou a mesma posição de Deus, mas ele queria ser o próprio Deus.
E assim tentou roubar o trono do Senhor, querendo para si uma adoração que pertence somente ao Altíssimo. E esta verdade nós encontramos na tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus 4. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus 4, versículo 8 a 10, nós vamos ver esta mesma ideia, este mesmo desejo sendo apresentado. Versículo 8 de Mateus 4, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Satanás dizendo a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Lúcifer queria o trono e queria a adoração que pertence unicamente, exclusivamente, somente ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Assim, aquele que foi criado um anjo de luz, o filho da alva, agora era Lúcifer, Satanás, o adversário, e as trevas do pecado, de alguma maneira, permearam a esfera ali do céu. Por isso, Lúcifer foi expulso. Né? E nós podemos dizer, então, que, de fato, é nisso que consiste o pecado. O desejo e a determinação de viver como se a criatura fosse mais importante que o Criador. O desejo e a determinação de viver como se a criatura fosse mais importante do que o Criador. Muito bem. Além do orgulho que nós temos apresentado aqui, deste pecado do orgulho, nós podemos acrescentar, como já temos mencionado também, a cobiça, né, apegando-se àquilo que não lhe pertencia, aquilo que não era seu, a mentira, reivindicando algo que também não era seu, né? E nós aprendemos depois que ele é o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade, então, de fato, estas são atribuições de Satanás. Nós podemos dizer que o orgulho foi para Satanás, para Lúcifer, uma grande armadilha, uma terrível armadilha. Mas nada explica para nós, nada no texto da palavra de Deus explica para nós como este orgulho, como é esta maldade, como este orgulho de perdição surgiu no coração de uma criatura perfeita, criado por um Deus perfeito. Então, mais uma vez, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. O que nós temos aqui, podemos contemplar ele se orgulhou e quis ser o próprio Deus e receber assim os louvores que eram pertencentes ao Senhor, que é digno de honra e de glória. Muito bem, vamos avançar. E aqui agora nós queremos contemplar o juízo de Lúcifer. Para aqueles que procuram subir acima do estado ou da posição que Deus lhe permitiu, só há um juízo, só há uma condenação. Para aqueles que se rebelam contra Deus, só há uma condenação. Isaías 14:15 diz, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Aquele que desejava, aquele que queria habitar nas alturas das nuvens, aos lados do norte, como diz a Bíblia, né? O lugar da habitação dos deuses.
aquele que queria se elevar, habitar nas alturas, ele será lançado, ele vai habitar no mais profundo abismo. No mais profundo abismo. Aquele que era a estrela da manhã, a filha da alva, agora será o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o adversário de tudo que pertence a Deus, o diabo, o acusador, o enganador de todo o mundo. Apocalipse 12:9, nós lemos assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Essa destruição de Satanás é o resultado, a consequência daquele desejo desenfreado, incontrolável, que se revelou quando ele disse: eu serei. Havia uma ambição incontrolável: eu serei. Eu serei. E um dia ele será lançado por terra e por fim ainda será lançado no lago de fogo. E ali há de padecer pelos séculos dos séculos. Voltando para Ezequiel 28. Parece que nós encontramos aqui uma resposta de Deus à ambição e ao orgulho de Satanás. E a partir, nós vamos ler alguns versículos que vão nos ajudar. Por exemplo, o verso 7, Deus está dizendo: eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Mais uma vez, irmãos, nós sabemos que, a princípio, o texto está falando do príncipe de Tiro, do rei de Tiro, mas há aqui também as verdades com respeito a Lúcifer, que se tornou Satanás, este grande inimigo do Senhor. Então, verso 7, eu trarei sobre ti estrangeiros, eles vão desembainhar as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Verso 16, eu te lançarei profanado do monte de Deus. Verso 16 ainda, eu te farei perecer, ó querubim cobridor, ó querubim protetor, eu, diz o Senhor, te farei perecer. Por terra, verso 17, por terra eu te lançarei, diz o Senhor. Diante dos reis eu te pus. Verso 17 ainda. E verso 18, eu te tornarei cinzas sobre a terra. Eu te tornarei cinzas sobre a terra. De fato, Deus traz um grande juízo, uma grande disciplina sobre aquele que se orgulhou, que se exaltou e que quis usurpar aquilo que pertence somente ao Senhor. Bom, juntamente com Lúcifer havia outros grupos, né, outros anjos que também, outros seres angelicais que também se rebelaram contra Deus, que seguiram o exemplo de Lúcifer, que se envolveram no pecado de Lúcifer, que se contaminaram com o pecado de Lúcifer. Em 2 Pedro 2:4, nós lemos: Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão,
ficando reservados para o juízo. E Judas também, nós lemos no verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Nós sabemos pela palavra de Deus que no devido tempo Satanás e os seus demônios serão entregues ao Seol, ao reino dos mortos, ao além. E há um objetivo ali de disciplina, de condenação. O texto aqui de Ezequiel ainda sugere que os habitantes, os grandes que estarão ali condenados também, ficarão espantados ao ver Lúcifer, um ser tão elevado na sua criação, antes da sua queda, ser tão humilhado. Verso 19 que nós lemos. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Como que alguém tão poderoso poderia ser tão humilhado? E nós sabemos o porquê da disciplina, do juízo e desta tão grande humilhação. Resultado, consequência da desobediência, da rebeldia, em abandonar os caminhos do Senhor, assim como a raça humana fez, assim como nós, por natureza, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho. Há uma consequência para aqueles que andam em rebeldia contra Deus. E aqui é bom nós fazermos um parênteses. Amigo, você que está ouvindo esta mensagem hoje de manhã, através do Facebook, entenda que enquanto em rebeldia contra Deus, o teu orgulho, o teu eu, o teu egoísmo, a tua vaidade e o teu pecado te levam a uma condenação, para um lugar preparado para Satanás e os seus anjos, não para os homens. Um lugar preparado para a humilhação e a vergonha daqueles que se rebelaram contra Deus. Mas os homens, a raça humana não precisa findar os seus dias naquele lugar. O profeta pergunta: por que razão morrereis? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nascemos a descendência de Adão, caídos, em grande miséria, carregado de pecados. Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas temos diante de nós um Deus que perdoa. Temos diante de nós um Salvador que morreu na cruz em nosso lugar. E para nós há esperança do perdão e da vida eterna. Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Arrepende-te, meu amigo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Um dia Satanás será expulso, como nós já vimos, e por fim lançado no inferno. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eu lembro que meu pai gostava muito de citar este versículo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A queda de Lúcifer, a queda de Satanás é irreversível. Como nós já dissemos, não há evangelho para Satanás e os seus demônios. Não há redenção, não há esperança de perdão. Estão julgados e condenados, esperando apenas o cumprimento da pena, o cumprimento da disciplina, que é predita aqui em Apocalipse 20:10. Por causa desta grande traição, a mais terrível da história do universo, né? Por causa desta grande traição, Satanás e os seus demônios só podem esperar condenação, punição. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, e eu quero só o finalzinho do texto aqui: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por este texto, nós concluímos que o inferno, o lago de fogo, não foi preparado para a raça humana, mas para Satanás, para o diabo e seus anjos. Desculpe. E eles certamente serão ali lançados quando chegar o tempo, o devido tempo do Senhor. E mais uma vez, meu amigo, você não precisa se encontrar na eternidade neste lugar de sofrimento, ardendo em chamas, querendo que alguém com uma gota de água lhe refresque a língua, atormentado nestas chamas. Creia no Senhor. Olhe para o exemplo negativo de Lúcifer. Como o orgulho leva à ruína. E esta é a conclusão que nós podemos chegar. Irmãos, esta é a expressão do pecado no universo, o eu. Provérbios certamente continua muito verdadeiro. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito, a queda. Meus irmãos e meus amigos, hoje de manhã, o orgulho é o pai do pecado. O orgulho é o pai do pecado. O orgulho de Lúcifer resultou na sua queda. Ele foi expulso dos céus. Nós devemos ter certeza de que também não vamos cair neste mesmo erro de pensar de nós mais do que convém. E assim nós podemos dizer que ali foi o princípio do mal, da iniquidade, do pecado. E a próxima aula nós vamos então pensar no princípio deste mal agora, este mal chegando agora no coração de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a caminhar aqui livres de qualquer vaidade, livres de qualquer vanglória, entendendo que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Como foi grande a queda de Lúcifer. Um ser tão belo, um ser que representava de maneira tão gloriosa o poder criador do nosso Deus, humilhado de maneira tão dura, um juízo irrevogável por sua rebeldia, por seu orgulho, por sua cobiça, por sua mentira. Mas eu quero mais uma vez, no final desta mensagem, lembrar da lamentação do Senhor.
Deus se lamentou. Deus se lamentou. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. De maneira nenhuma. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é puro e justo. Nosso Deus é amoroso. Que a graça, a misericórdia e o perdão de Deus alcance a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo nesta